E ali Jesus vai fazer a sua aliança com a igreja. Ali Jesus vai assumir um compromisso com a noiva. Ele é o noivo e agora ele vai pagar o preço pela noiva, como era no casamento antigo, no casamento judaico, onde Jesus nasce e cresce, na cultura que ele nasce e cresce. Tinha que se pagar o preço pela noiva. A noiva, ela era valiosa, ela era guardada para o noivo, e quando o noivo tomava ela, o preço era pago. E Jesus paga esse preço pela noiva, um preço de sangue. É nesta noite que a Bíblia diz que eles tendo cantado o hino, tomado a Santa Ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, aonde Judas vai o trair, ele vai ser preso, e a partir dali ele vai para o sacrifício, ele vai morrer, vai derramar o seu sangue, ele vai comprar essa noiva por um precioso sangue, que foi o que nós celebramos aqui nessa noite. Isso nós aprendemos bem na igreja pentecostal, nós aprendemos bem sobre o dia da ceia, sobre o dia em que Jesus paga, faz um sacrifício pela humanidade, faz um sacrifício pela noiva. E por muito tempo nós celebramos a ceia, como o apóstolo Paulo disse, em memória de mim. Mas a memória que nós trazíamos para a ceia era uma memória de morte, era uma memória de, muitas das vezes, de condenação. Que se você estava em pecado, você não podia tomar a ceia, você ficava de fora da ceia. Até nós vimos ganhando uma libertação na nossa mente, entendendo um pouco diferente as coisas. E nessa noite eu quero falar de um ressignificado da Santa Ceia, em que Jesus faz isso. Mas ele paga o preço, a ceia foi preparada, a ceia foi feita, eles tomam a ceia, ele vai para o monte, ele é vendido no monte, e ele vai para o sacrifício, ele morre. Ao terceiro dia ele ressuscita. E a Bíblia diz que ele começa a andar na terra agora 40 dias. Ele está andando na terra 40 dias agora, ressurreto. Ele morreu, ressuscitou dos mortos, e agora ele começa a andar e falar e reafirmar, dar um ressignificado tudo que ele tinha dito. Ele conta aos discípulos e diz: olha, eu tinha dito para você que antes de morrer, que eu morreria, mas eu ia ressuscitar. Anima eles na fé novamente e faz uma nova promessa. Qual é a promessa que ele vai fazer? Ele faz a promessa: olha, não fiquem tristes, eu falei a semana passada, não fique com o coração de vocês triste, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, agora eu vou preparar uma morada. Tudo isso tem um significado que nós vamos falar já sobre isso. O noivo foi preparar uma morada para a noiva. Então isso faz parte do rito do casamento judaico, do casamento dos judeus, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ele disse assim: mas eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. Eu vou enviar alguém para cuidar de vocês. Eu vou enviar alguém para cuidar da noiva. E agora eu começo a contar a história do casamento judaico. O casamento judaico se dava assim: primeiro fazia-se o compromisso. Não era o noivo que procurava a noiva, era o pai que achava a noiva. Assim como Deus achou a igreja, o pai achava a noiva. E o contrato de casamento era feito. Não existia noivado como nos dias de hoje. Tinha esse aliançamento antes do casamento, antes do noivo tomar a noiva como esposa. Tinha esse pacto, essa aliança entre o noivo, os pais. E o noivo, ele vinha e ele fazia o sacrifício, o compromisso. Alguns dizem que ele deixava um presente para a noiva, um primeiro presente, que alguns dizem na cultura que era as 10 dracmas, que aquela mulher perde uma das 10 dracmas e procura com muito zelo, porque ela precisava das 10 dracmas, porque ela era uma noiva, e o noivo iria vir depois, e ela teria que usar esse adorno, essa joia no dia do casamento. Mas ele dava uma joia, um presente para ela, e ele ia embora. Ele ia embora, ia preparar a casa, ia preparar um lugar para levar a noiva, para que a noiva fosse morar com ele. Então é isso que Jesus faz. Só que na cultura judaica, o noivo, na época de Jesus, pelo menos, fazendo algumas pesquisas, a gente vai ver que não era sempre assim, mas na época de Jesus foi assim. Acontecia assim. Então o noivo, ele ia eleger um melhor amigo. Ele elegia um melhor amigo, porque o noivo não podia ir na casa da noiva toda semana e ver a noiva toda semana quando queria. Não era assim a cultura.
a cultura era, fizeram essa aliança, eles já estão casados, ele não tomou ela como esposa, não teve núpcias ainda, mas eles estão casados. Agora ele vai embora e vai preparar o lugar, vai preparar a casa, vai preparar todas as coisas, vai preparar a morada, e quando a morada estiver pronta, ele volta para tomar a noiva. Mas enquanto isso, ele elege um amigo chegado, um amigo fiel, um amigo que está agora, desde o princípio nós falamos sobre ele, desde o mover sobre a face das águas. O Espírito Santo é o melhor amigo de Jesus. Na cultura judaica ele elege o melhor amigo, e o melhor amigo é aquele que vai vir falar em nome dele para a noiva. O melhor amigo é o representante do noivo, fiel a ele. Porque tinha que ser um amigo fiel, tinha que ser um amigo de caráter, porque era o contato que a noiva tinha. Então ele ia dizer assim: olha, diga para ela que eu a amo, que os olhos dela são como das pombas, como Salomão recitando poema, que ela é linda, que ela é linda como a alva do dia, quando o dia está amanhecendo, ela é maravilhosa. Então o amigo do noivo vinha dizer isso, olhando nos olhos dela: você é linda, você é maravilhosa. Ele mandou dizer isso. Então a noiva não podia se apaixonar pelo amigo do noivo, e o amigo do noivo não podia deixar isso acontecer, não podia apaixonar pela noiva, porque como João Batista diz em João 3:29, quem tem o noivo, quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente escuta o grito de júbilo por causa da voz do noivo, pois essa já é a minha alegria e já cumpre. João Batista fala sobre isso, quando ele está anunciando o evangelho do reino de Deus, falando de Jesus, ele está dizendo: olha, eu sou amigo do noivo. Ele entendia na cultura judaica, também sendo um judeu. Ele disse: a noiva é do noivo. Então o que nós estamos falando nessa noite? Nós vamos chegar no ponto, vamos chegar ao entendimento, vamos construir esse entendimento. Então entra o Espírito Santo como esse amigo do noivo. E aí nós chegamos no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que nós lemos aqui agora, que como um vento impetuoso, porque o noivo foi embora, cumpriu os 40 dias na terra depois da morte dele. O noivo vai embora depois do sacrifício, depois de tudo que ele comprou a noiva, dando a sua vida pela noiva. Agora ele elege um amigo dele, que é o Espírito Santo, e ele diz: olha, fiquem, esperem. Por quê? Porque o amigo vai vir. E depois de 10 dias nós lemos que um vento encheu aquela casa, todos estavam assentados. E o vento que encheu aquela casa, ele veio e pousou sobre cada uma daquelas pessoas que ali estavam. E a partir dali, ele faz esse trabalho do amigo do noivo, o Espírito Santo. E há mais de 2000 anos, como amigo do noivo, ele tem sido fiel. É ele quem cuida da noiva, é ele quem dá presentes para a noiva, porque o noivo envia presentes para a noiva. É ele que mantém a noiva esperançosa, é ele que traz as notícias do noivo para a noiva. E a cada dia nós temos visto isso. Então nós vamos fazer aqui, nós vamos trazer do céu para a terra, ou de dentro de nós para fora, o entendimento do que estamos fazendo aqui nessa noite, do que temos caminhado nesses dias de domingo para explicar para a igreja o trabalho do noivo, o trabalho do amigo do noivo. E ele está aqui. Ele continua. A promessa é: eu estou convosco todos os dias. Então esse amigo, ele fica responsável. Fica responsável pela noiva. Fiel. Ele vem visitar a noiva. Só que quando ele vem visitar a noiva, no rito judaico, no costume, o noivo mandava o amigo vir visitar. Quando o amigo do noivo vinha, a noiva fazia isso aqui: ela preparava uma mesa. Ela preparava uma mesa adornada, uma mesa como nós temos aqui nessa noite, com os símbolos da aliança com o noivo. Com símbolos da aliança com o noivo. Por quê? Porque o amigo do noivo vinha e ela estava confirmando, dizendo: olha, fazem 2000 anos
E o amigo do noivo vinha e sentava na cabeceira da mesa. E a noiva oferecia aquele banquete com elementos, dando ali um certificado de que ela mantinha-se fiel a ele, de que a aliança dela era verdadeira também. Assim como o noivo é fiel, ela também estava sendo fiel. Assim como o amigo do noivo era fiel, ela também estava sendo fiel na sua aliança. A Santa Ceia fala acerca dessas coisas. Nós só desfrutamos daquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, não tem como a gente desfrutar. Por isso Deus, ele trabalha de glória em glória. Cada culto é uma revelação, cada culto é único. O de ontem não volta mais. Por quê? Porque não volta, não tem como, é único. Então nós entendemos o que Jesus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo. Então nessa noite, mais uma vez, nós queremos falar sobre o amigo do noivo. O amigo do noivo é o Espírito Santo, foi ele elegido. O próprio Jesus falou acerca disso. Agora veja bem, quem é o noivo? A igreja já aprendeu, responda para mim, quem é o noivo, gente? Alguns aprenderam. Quem é o noivo, gente? Diga Jesus. Jesus é o noivo. Quem é a noiva, gente? Isso, nós, a igreja, diga nós. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. Qual é o banquete, a mesa preparada? Diga comigo, a Santa Ceia. Então a Santa Ceia, ela é uma celebração da noiva dizendo: eu tenho compromisso com o noivo. O amigo do noivo, a cabeceira, o amigo do noivo. E é nesse dia, que na cultura judaica, é nesse dia que o amigo do noivo traz os presentes que o noivo envia. Você só desfruta daquilo que você tem entendimento. Você só recebe o que você tem entendimento. Então servir o reino de Deus é isto. Nós temos um noivo que foi preparar um lugar para nós. Nós somos a noiva dele. Nós temos um amigo fiel, o amigo dele, que está cuidando, que está protegendo. E que todas as vezes que nós preparamos uma mesa como esta, nós estamos dizendo para o amigo, porque ele vem todos os dias, e na mesa ele vem, e nós estamos dizendo: olha, a nossa aliança permanece fiel ao noivo. Nós estamos esperando as promessas dele, esperando o cumprimento das promessas dele. Então nós vamos entender nessa noite que tem presentes para nós aqui nessa noite. Quais são os presentes? É um carro novo? Não. É uma casa zero para ele? É uma casa para inaugurar? Também não. Quais eram os presentes que o amigo do noivo levava para a noiva? Eram joias. Cada vez que ele vinha, a noiva preparava a mesa. O amigo do noivo chegava, tomava a cabeceira. Ela falava da espera, da expectativa para o dia do casamento. Eu estou firme na aliança. Outros têm tentado me conquistar, mas eu estou firme na minha aliança, no meu propósito. Era nessa afirmação de aliança, nesse momento que o noivo distribuía os presentes, dava o presente para a noiva. Porque com aquele presente ela ia se adornando, com aquele presente ela ia se preparando, esperando o dia do casamento, porque no dia do casamento ela iria usar aqueles presentes. A palavra de Deus diz assim, olha, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7: regozijamos-nos, alegramos-nos e temos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se preparou. Era com esses presentes, era para esse momento que ela se preparava. Os presentes que a igreja recebe do Espírito Santo são os dons do Espírito. Então nessa noite tem uma proposta do amigo Espírito Santo, do Espírito Santo como pessoa, do Espírito Santo que vem traduzir o coração do noivo. A Bíblia diz: ele não falará de si mesmo, ele vai falar daquilo
Santo, o que ele está ouvindo dos céus, porque o Espírito Santo ele é uma parte de Deus, uma parte de Jesus. E nós estamos ensinando que ele é uma pessoa, assim como Deus, o Pai, é uma pessoa, Jesus, o Filho, é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. E cabe a essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo, entregar os presentes para a noiva. E eu creio que o seu entendimento já está maduro, já está preparado para entender um pouco mais do que nós vamos falar agora. Quais são os presentes que serão entregues aqui nessa noite? Qual é o presente que a noiva precisa? Então são pelo menos que o Espírito Santo entrega para a igreja. Lembra que nós estamos fazendo uma analogia, estamos falando de casamento físico na terra, cultura judaica, que hoje não é mais do mesmo jeito, da época de Jesus. E estamos fazendo uma aplicação no espiritual que estamos vivendo aqui. Então a noiva, ela precisa continuar pura, ela precisa continuar sábia, ela precisa permanecer preparada para o seu noivo. O apóstolo Paulo pregando, ele disse: olha, eu tenho cuidado de vocês. Ele disse para a igreja: eu tenho cuidado de vocês, como o pai cuida de uma virgem pura, aguardando para o casamento, porque era assim nos tempos antigos. O pai cuidava da moça, a família cuidava da moça, para que ela fosse para o casamento pura, virgem, para entregar o noivo. E o apóstolo Paulo diz: assim eu tenho cuidado da igreja de Cristo. E assim que o Espírito Santo tem cuidado da igreja. Então o presente do amigo do noivo, qual é o presente que ele traz aqui nessa noite? O presente que ele traz aqui nessa noite são pelo menos 18 joias preciosas, e que infelizmente uma boa parte da noiva não conhece, não entende, porque você só desfruta daquilo que você entende. Então a partir de hoje você vai desfrutar desses presentes. Você participou da mesa, você demonstrou para o reino espiritual: eu espero, eu estou na aliança com meu noivo, eu não tenho outros noivos, eu não tenho outros maridos. Porque a Bíblia, o tempo todo você vai ler a Bíblia, Deus sempre se apresentando como um marido e tendo o seu povo como uma esposa. Sempre, você vai ver logo no Êxodo, Deus se apresentando como o esposo, e a igreja como uma esposa, e o povo como uma esposa. Então o amigo do noivo está aqui nessa noite. Diga comigo com muita fé no seu coração, coloca a mão assim e diga assim: ele está aqui. Eu quero te ensinar uma coisa: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Uma outra coisa, a fé é a firme certeza, é a convicção das coisas que não se veem, mas que se espera. Fé você não vê, fé você não toca, você acredita, você crê, você recebe pela palavra. Então pelo menos 18 joias vão ser distribuídas aqui nessa noite, e nós vamos receber elas. Gálatas 5, no capítulo 22 e 23, assim: mas o fruto do Espírito, as 9 primeiras joias que ele libera para a igreja, para a noiva, o amigo do noivo entrega. Qual que é ela? Primeiro, diga comigo, amor. Diga comigo, segundo, paz. Perdão, segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, paciência. Quinto, amabilidade. Sexto, bondade. Sétimo, fidelidade. Oitavo, mansidão. E nono, domínio próprio. Esses são os presentes, os adornos, as joias preciosas que o amigo do noivo traz para a noiva, que é a igreja. Como aquela mulher que perdeu uma das suas joias, eram 10 dracmas, ela perde uma.
mas ela sabia o significado da cultura. Ela sabia: eu não posso ir para o casamento sem o adorno. Ele me deu as dracmas, eu não posso perder. Então a noiva precisa ter essas coisas. A noiva precisa ter amor, a noiva precisa ter paz, alegria, paciência. Todas essas coisas que nós falamos são presentes do amigo do noivo para a noiva. Por isso, o Espírito Santo deseja tanto no nosso meio, e nesse lugar em específico, se apresentar como o amigo do noivo, como uma pessoa, não como simples uma força, como nós aprendemos aqui, como um pombo ou uma pomba, como um vento ou como língua repartidas como fogo. Mas ele quer se apresentar como uma pessoa que ouve do noivo, ouve do pai do noivo e traz as novidades para a noiva. E os presentes da noiva estão na mesa. Todas as vezes que a mesa é preparada e que a noiva está ao redor da mesa, o amigo do noivo está presente em trazendo mais presentes, porque é uma fonte inesgotável. Isso tem vários exemplos na Bíblia. Quando Abraão enviou seu servo para buscar uma noiva para o seu filho, ele envia presentes, porque era o costume. E é isso que o Eterno está fazendo, é isso que Jesus está fazendo, é isso que o amigo do noivo está fazendo nessa noite. Todas essas coisas, e que para muitos de nós é desconhecida, porque a igreja pentecostal no Brasil, eu digo pentecostal que somos nós que falamos em línguas, profetizamos, nós conhecemos os dons que o Espírito Santo concede à igreja, mas desconhecemos o fruto, que é o que acabamos de dizer. Ele oferece pelo menos 10 joias preciosas, e 9 delas nós acabamos de falar, Gálatas 5, do 22 em diante. 9 delas estão aqui, para você receber nessa noite, na nossa oração final daqui a pouco. É sobre isso que nós vamos orar, para que essas joias sejam recebidas pela igreja, porque ele pode também entregar as joias e a noiva recusar, pode trazer os presentes e a noiva não tem entendimento do que significa, e não ter acesso a isso e não receber. Você vê que a cada culto é uma revelação de Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Quando você serve o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, gente, não há mesmice em servir a Deus. Tem a oração de Jeremias que diz assim, Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Sabe o que significa? Que todas as vezes que você fazer essa leitura e orar, existe algo grande e escondido, que não foi revelado ainda para a igreja, que não foi entregue ainda para a igreja. Eu falei aqui outros dias, é perigoso. Falei essa semana em um culto no lar, uma Santa Ceia que foi celebrada na casa, no lar. Eu disse: é perigoso servir a Deus. Imagina você servir um Deus que conhece os seus pensamentos, que conhece todos os seus pensamentos, que não há nada que seja oculto diante dele. E aí eu disse: imagina a grandeza, imagina o empoderamento da pessoa que entende que tem um Deus dessa natureza, que tem um Deus que não existe outro maior do que ele, que não existe um Deus como ele é. Não existe. Não existe. Nenhum crente teria medo de macumba, feitiçaria, bruxaria, etc., de saber o Deus que serve, de conhecer esse Deus que serve. Mas o amigo do noivo está na mesa e ele está dizendo: eu tenho presente, eu tenho presente, eu tenho presente, eu tenho presente. Quem sabe o presente é uma esposa, um filho também, por que não? Quem sabe o presente é algo que você está esperando, está clamando, está buscando. Eu falei para minha filha, há 2 meses atrás, a minha filha Tabita tem 21 anos, é isso, meu amor? Tabita tem 21 anos. E com 21 anos já, a Tabita já viu as menininhas na igreja, as menininhas
queriam que ela ajudava a cuidar na escolinha da igreja tendo filho. Porque a coisa é acelerada nos dias de hoje. Outras já casadas, e também estão lá, sem namorado. Não conectaram, não tinha um namorado, não tinha um namorado. E a gente, nós trabalhamos muito lá em casa, nós estamos muito na mesa, a gente gosta de mesa. Eu quero uma maior, tem 8 lugares na nossa mesa. Eu quero a maior. Os netos, tem que comprar aqui pelo menos 24 lugares. Uns 24 lugares de mesa, seria maravilha. E o que acontecia? Aí o Gabriel e a Bruninha veio para a mesa e estamos lá. Gabriel, Bruninha, eu, Tabita, Maiara e Tabita. E no nosso café da manhã de sábado, a nossa reunião forte era sábado de manhã, a maioria delas. E aí a gente fala de tudo, de todas as coisas do reino, de tudo a gente fala na mesa. A mesa é o lugar de abrir o coração. E aí, daqui a pouco, chega a Maiara, traz o noivo, que agora já é marido, vem para a mesa já foi enchendo. E a Tabita por ali. Agora, graças a Deus, já tem um neto. A Maiara já vem, traz do esposo e traz um neto também, na barriga. E a mesa vai enchendo. E a Bruninha e o Gabriel. E há 2 meses atrás, mais ou menos, a Tabita. Ah, meu Deus, quando é que vai ser, né? E ela fez uma pergunta para nós: pai, mãe, o que vocês acham? Será que eu vou ter um namorado? Meu Deus do céu, né? Mas está demorando tanto tempo. Eu falava, Tabita, o de repente de Deus, diga comigo, o de repente de Deus, demora, mas é de repente. O de repente de Deus demora, mas é de repente. E você vai, onde você vai aparecer. E a mulher falava, filho, você começa a orar por seu. Deus escondeu você tão bem escondido que o seu noivo, seu marido não está conseguindo te achar, porque ela vai te achar. Há 2 meses atrás, agora 2 meses depois, já estamos tendo que aumentar a cadeira, né? Aumentando porque chegou o esposo da Tabita, porque disse, o cara foi conversar comigo, olha para o inferno. Nosso coração, tivemos um bate-papo bacana. Eles foram apresentados, alguém apresentou eles? Alguém da família apresentou? E estava lá Dudu, Eduardo estava lá do outro lado. Não namorou ninguém, estava sozinho, perguntava, mas você vai namorar não? Já está com 21 também, né? 21 não namora, nada, esse menino está meio estranho, não quer namorar não? Não, na hora certa Deus, as coisas vão acontecer, na hora certa Deus vai acontecer. E do lado de cá a Tabita já desesperada, a Tabita já queria, não, Deus vai preparar, pai, eu morri querendo, eu quero casar, quero ter família, quero ter filhos, eu quero casar. O de repente, Deus é de repente, demora, mas é de repente. E agora está a Tabita com o Eduardo veio, a gente conversou com ele, e eu contei minha história e falei, Eduardo, eu não tenho uma filha para namorar, eu tenho uma filha para casar, meu filho. Como é que é isso aí? O Eduardo, estou pronto, eu quero casamento. Aí depois do bate-papo, coloquei a mão na cabeça dele, na cabeça dela. Orei, selamos o compromisso, e agora depois de 2 meses, está lá o Eduardo para cima e para baixo, e vai lá para casa, está aquela maravilha. A mesa... Deus fazendo a obra, Deus. Então, de repente de Deus, demora, mas de repente. E Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele prepara todas as coisas. A mesa está preparada. E agora é presente para lá, presente para cá. Por quê? Porque o noivo ele dá presentes. E agora vamos para os 9, porque presente ele tem, meu irmão. Eu falei de 18, citamos 9. Quem já pegou no Espírito sabe quais são os outros 9? 9 joias que você entrega aqui para você, que nós vamos orar já você vai receber. Aleluia! 1 Coríntios 2, do capítulo 4 em diante. Às vezes a noiva está meio raquítica, a noiva está meio, parece que meio pobre, meio desanimada, parece que meio desesperançosa. A parte da noiva que às vezes diz assim, mas faz 2000 anos, desde o meu avô, há uma
uma promessa de Jesus vir buscar na igreja, a noiva não pode perder as esperanças. E era isso todas as vezes que ela preparava a mesa. Era para reafirmar essa aliança. Como Jesus disse, todas as vezes que fizer isso aqui, vocês estão afirmando a aliança. Vocês estão falando da aliança do meu sangue, da minha promessa. Eu fui preparar um lugar, mas eu vou voltar para vocês. Quais são os outros 9 joias? As outras 9 joias que ele vai entregar em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Diga comigo: sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas. 9 joias, adorno para a igreja, presentes para a igreja. Tudo que você precisa está nessas coisas. Tudo que você precisa está na pessoa do Espírito Santo, amigo de Jesus. Desses 4 domingos, desde o primeiro para cá, porque todas as vezes Deus coloca algo no nosso coração para entregar para a igreja, primeiro Deus trabalha em nós. E tem sido muito, mas muito estranho. Eu fui percebendo o quanto eu estava longe do Espírito Santo como pessoa, como dom não, como fruto não, como fruto é tudo aqui, presente a todo tempo, como dons espirituais, que os 9 talentos, as 9 joias que ele entrega agora, como dons espirituais, não, também está aqui, é ativado. A gente entra no lar, vai orar por alguém, já é ativado. Deus traz a revelação, Deus mostra coisas ocultas, está ativado. Mas aquela intimidade exposta, diga comigo, intimidade exposta, é prostituição. Ninguém tem intimidade em público, isso é prostituição. O filho do rei Davi o envergonhou muito, porque ele se prostituiu com as esposas de Davi na sacada. Intimidade exposta é prostituição. Qual o momento de intimidade? Para vocês que vieram, a maioria dos dias, para vocês que vieram nessa noite, intimidade você não tem. Intimidade você não adquire com a porta aberta. Intimidade não pode ser exposta, senão vira prostituição. Então você não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus quando você está falando em línguas aqui na igreja. Isso não é intimidade. Nossa, aquele ali, ó, é assim que o Espírito Santo fala em línguas, ó. Quando você está profetizando aqui na igreja, você profetiza, assim diz o Senhor, você profetiza, as pessoas olham para você e dizem, olha, tem intimidade. Isso não é intimidade. Intimidade é quando você acorda às 5 horas da manhã sem precisar acordar, sem precisar, eu vou acordar às 5 da manhã porque eu vou trabalhar. Não, eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou para um lugar secreto, um lugar deserto, e eu vou ter intimidade com Ele. Intimidade você tem nos lugares secretos. Eu percebi nesses 4 domingos, algo está acontecendo dentro de mim, algo está sendo renovado, porque primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então as pessoas que estão vindo a esses cultos, essas mensagens de ensinamento, o Espírito Santo está dizendo para você, eu quero ter intimidade com você. E nós falamos em uma das ministrações aqui, não é, o Espírito Santo não quer ser usado, ele não quer se sentir usado, abusado pela igreja, não, ele não quer se sentir assim. Porque muitos de nós só temos uma aproximação com o Espírito Santo quando estamos na igreja. Por quê? Porque vamos usar o dom que Ele dá, vamos usar aquilo que Ele pode nos dar de presente. Mas intimidade, nesses dias, Ele tem me feito lembrar. As maiores pregações que eu já preguei, reveladas por Deus, foram todas em intimidade. Intimidade.
Na intimidade, Deus revela coisas. Na intimidade, Deus revela coisas. Deus gera coisas. Na minha intimidade com a minha esposa, com a Thalita, nós geramos o Gabriel, geramos a Thalita. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando você tem uma intimidade com Ele, coisas vão ser geradas. Sabe uma coisa que Ele falou para mim? Nesses dias agora? Ele me fez lembrar de uma pregação que eu fiz em Apucarana, no Paraná, quando o ministério que nós estávamos antes estava começando. Se desmembrou de uma igreja, estava começando o ministério. E teve o primeiro congresso desse ministério, lá em Apucarana, numa chácara que teve, num sítio que teve. Eu fui escalado para pregar. E naqueles dias, o Senhor tocou no meu entendimento, e Ele me disse: eu quero uma intimidade contigo. E eu propus no meu coração em ficar 21 dias jejuando e orando, jejuando e me escondendo com Ele em intimidade. E nós estamos gerando. Eu entrava no meu quarto durante 21 dias e ia gerando, fui gerando. Eu cheguei um dia na igreja, eu vi um vaso, no canto da igreja tinha um vaso bonito, um vaso de louça, muito bonito, muito bacana. E o Espírito Santo disse: vai lá e pega esse vaso. Eu peguei o vaso. Leva esse vaso para a sua casa. Estava na igreja, eu pedi autorização, levei o vaso para casa. Eu entrava no quarto, eu colocava o meu rosto. É loucura, porque as coisas espirituais é loucura para o homem. Eu estou dando para você aqui experiências, coisas que Deus vai te revelar, que Deus vai te mostrar, que não aconteceram ainda. Eu falei no meu casamento com a Thalita, ela nunca me viu na vida, e a primeira coisa que eu disse para ela: você é minha esposa, porque Deus falou que você é minha esposa, e tantas outras coisas. Então nessa intimidade, eu ia lá, pegava o vaso, entrava no meu quarto, colocava o rosto dentro do vaso e orava. Quando eu colocava o rosto dentro do vaso, Deus revelava coisas da ministração, do que eu ia dizer, do que eu ia falar, como que eu ia fazer, as coisas. Eu fui falando durante 21 dias, eu fui fazendo esse rito. Chegou em um dia que o Espírito Santo me falou assim: agora você vai lá na torneira e enche esse vaso com água. O Espírito Santo é uma pessoa fala, uma pessoa te toma pela mão, e ela te guia, ela te dirige. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer uma intimidade com você, ele quer te tomar pelas mãos, ele quer que você sinta o bom perfume dele. Nós falamos aqui sobre isso. Ele quer que você ouça a voz dele. E ele diz: vai na torneira, enche esse vaso. Eu fui na torneira, enchi o vaso. Ele disse: ergue o vaso. Eu ergui o vaso perfeito, lindo. Peguei nas alcinhas e ergui. Quando eu ergui, começou a chorar a água dele no fundo. Era imperceptível, não dava para ver. Era um vaso muito bonito, mas ele estava rachado. Ele estava rachado. E ali ele foi dando. Ele foi falando aqui no meu ouvido: olha, isso. E essa semana, esse mês, quando ele está falando da pessoa dele, quando ele falou para a gente lá na Santa Ceia passada, se você estava aqui, você ouviu, que ele estava nos chamando a igreja do Parque Oeste para o princípio, para voltar de novo, para o começo das coisas, como ele agia, como ele nos conduzia, como ele falava com a gente, como que as 9 joias estavam brilhando no nosso meio, as outras 9 dons espirituais estavam brilhando, o fruto estava brilhando no nosso meio. Volta para o começo. Aí essa semana ele me levou lá no vaso. Ele levou lá no vaso e falou: eu vou te falar agora o que aconteceu naquele dia, o que eu estava falando e vocês não entenderam na verdade. Naquele dia ele estava mostrando o começo do ministério que nós estava mostrando o fim. Naquele dia ele estava dizendo, essa semana ele falou isso comigo, naquele dia ele estava dizendo: olha, porque a ministração, eu fui ministrando, e chegou um momento que recebi uma ordem no Espírito de Deus para quebrar o vaso. Eu peguei o vaso, lancei no chão, quebrei, o vaso bagaçou no chão. Foi uma glória, uma unção de Deus tremenda. Foi coisa tremenda. E nessa semana ele disse: naquele dia eu estava mostrando para vocês que era um ministério que estava começando a rachar já. Ia ser bonito, cheio de beleza, mas ele ia se quebrar.
Ia ficar Cacos. Então no começo ele já estava mostrando o fim de todas as coisas. Mas por que ele não fala logo então? Por que ele já não acaba com tudo? Não, Deus trabalha em medidas e medidas. Essa semana eu tive essa revelação disso. Porque é uma coisa tão linda que aconteceu, quantas coisas maravilhosas aconteceram nisso. E eu estou falando isso aqui pela primeira vez, não tem lugar nenhum gravado isso que eu estou falando. No dia que eu preguei não tinha nada disso. Sei lá quantos anos atrás, nem faço ideia quantos anos foi isso. 20 e poucos anos atrás. Porque às vezes a gente pergunta, Deus, mas como que é isso? Olha que coisa linda que é isso aqui. Que vaso bonito era esse ministério, que coisa bacana. Mas naquele dia, na inauguração, aonde nós todos estávamos reunidos, ele já estava mostrando, olha, é bonito, encantador, mas já começou a rachar. Já está vazando, já está rachado. E o final vai ser isso aqui. Nada, pó. Passaram-se muitos anos e se concluiu isso. Então o Espírito Santo ele quer nos tomar pela mão, ele quer nos guiar e coisas que ele vai permitir na nossa vida. Eu falei para vocês aqui, ele mostra coisas futuras. Tem uma ignorância no meio do povo que diz assim, comedor de arroz com feijão vai fazer isso, comedor de arroz com feijão vai ver aquilo. Comedor de arroz com feijão que ouve o Espírito de Deus, ele anda na frente, as coisas, você vai ver coisas futuras, Deus vai mostrar coisas futuras. Deus vai mostrar coisas futuras. O entendimento, Deus quer trabalhar o nosso entendimento, Deus quer expandir o nosso entendimento. Está chegando um momento desse lugar começar a produzir vidas, mais vidas. Aleluia! Eu creio. A casa está sendo preparada para isso, mais vidas. O lugar lá da construção, Deus já mostrou para um, já mostrou para outro, já mostrou a revelação de sonho. Vai ser pequena, a nova casa lá vai ser pequena, porque Deus vai fazer. Mas ele ainda está dizendo, olha, por que vocês estão aqui, agora estamos voltando para o começo, no mesmo lugar. Onde tudo começou, está voltando. Por quê? Porque Deus vai nos levar para lá e Ele vai fazer algo muito grande. Ali pode ser 7, mas não é 7 que Deus quer, porque é pequeno. É pequeno aquilo que Deus vai fazer. Por isso Ele está nos convidando, Ele está nos tomando pela mão. Há 4 domingos atrás, Ele nos tomou pela mão e foi nos dando direcionamento. E Ele é assim. O amigo do noivo, conforme a noiva vai recebendo os presentes do noivo, ele vai trazendo mais. A noiva vai recebendo, ele vai trazendo mais. A noiva vai se adornando, ela vai se arrumando, ela vai usando os presentes que ele vai trazendo, ele vai dando mais, ele vai trazendo mais. Por isso a gente precisa perceber o que Deus está fazendo. Tem um pastor que eu estou ouvindo ele há uns 4 anos mais ou menos, que ele diz assim: não perca um culto na sua igreja, não perca, se possível não perca. Por quê? Todos os cultos são iguais? Deveria ser, mas tem culto que parece que é diferente, gente. Tem culto que parece que é diferente. Aí ele diz assim: já que você não sabe qual vai ser o dia que o Eterno pode descer no culto, pode estar ali, então não perca nenhum dele, porque vai ver. Aí ele cita a mulher no poço de Jacó. Ele diz: imagina se aquela mulher, naquele dia, tivesse mandado uma serva, outra pessoa, e tirar água no poço. Ela não tinha tido um ponto que mudou a vida dela. Vamos discernir o que Deus está fazendo, discernir os tempos de Deus, discernir a voz que sai do altar de Deus. Vamos discernir o que é que Deus está fazendo para esse tempo agora, para esse momento chamado hoje. O que Deus está fazendo, o que o Espírito está falando para nós. Ele está nos dando essa oportunidade de nos pegar pela mão, de nos direcionar. Há 4 domingos atrás disse: nós vamos voltar a isso, vamos voltar lá no começo. E nos fez lembrar de tudo, da lona que estava lá, dos feitos que ele fez. E ele está falando, ele vem falando. E por último, essa semana, ele já deu exemplo de um ministério como aconteceu. Porque para Deus tudo está pronto. Coloque-se em pé para dar aquela sensação, como diz um pastor que eu conheço, daquela sensação que nós estamos terminando. Se põe em pé para alegrar o seu coração.